Bom dia, galera, bom dia. Hoje é terça-feira, Papo Calcinha está no ar e nós estamos no 12. Verônica? Bom dia, flores do dia. Tá linda, né? Ai, hoje eu estou bem color. É assim, ela não tá contando pra vocês que ela tá na praia, não. Verdade, graças Maravilhosa, a Deus. bronzeada. Que eu mereço. Né? Já tomando uma hora dessa, porque na praia, Minha claro, filha, você já acorda com sede. Deixa eu falar, resort, incluso no café da manhã, eu vou estar tomando champanhe, né? Desculpa, meu bem. Eu tomando aquela serragem lá todo dia, Jasmine, ela tomando champanhe. Doutora Jasmine, Tá bom vendo? dia! Bom dia. Vou ver com a Verônica como que faz pra ir junto com ela, se dá tempo. Fiquei tentada depois desse marketing aí, ó. Nesse calor, hein? Nossa! E você gosta de viajar, né, doutora Jasmine? Eu falo assim que Gosto. quando nós trabalhávamos juntos, eu falava de viagem sem parar. E ela começou a falar mais que eu. Eu falei, que é isso? Tomou gosta danada, Ai, você foi anda muito tirando- mais que eu. Uai, bom, minha você já inspiração foi- aqui, você já a foi Bia. aprendendo, trocando figurinha. Não, agora eu que tenho que Exatamente. perguntar. E ela gosta de lugar exótico, vou te falar, pouquinho. não é? E uma praia também, hein? Vamos Ela falar. gosta de lugares diferentes. Aquele lugar que ninguém imagina que vai, ela tá lá. É desse jeito, viu? Então, minha filha, um dia que a gente pode falar só de viagem, vai ser excelente. Mas Vai. hoje você vai falar de um assunto muito importante aí, que tá super em alta, não é verdade? Sim, hoje a gente vai começar a trazer um pouco das alterações que a gente vai ter no Código Civil. E aí, talvez você tá ouvindo e tá falando assim, nossa, o que isso vai impactar na sua vida? Muita coisa. Como diz a Bia, quando a gente acha que vai ser herdeiro, a gente não vai ser. Isso E mesmo. aí, nós vamos ter muitas alterações, reconhecimentos de uniões socioafetivas e muitas questões também relacionadas a imóveis. Então, impacta, meu querido, diretamente na sua vida, quer você queira, quer não. E eu vi que a maior polêmica dessas alterações para agora 2024 é esse reconhecimento do socioafetividade, né? Sim, tá dentre uma das possibilidades. Na verdade, a questão da socioafetividade, ela vem lá de 2011. O STF, o STJ, nossas cortes já estavam reconhecendo esse direito para as pessoas homossexuais, para garantir o direito ao casamento, a união estável. Só que agora a gente vai ter isso na lei. Então vai ficar mais robusto ainda. Vai ser um direito efetivamente garantido para essas pessoas. E tá falando também que eles vai poder fazer registros automáticos de crianças, né? Então, assim, vai poder adotar e não vai ter essa burocracia toda. Gente, porque eu falo assim, o Código Civil é a lei mais básica do cotidiano nosso, do dia a dia. Não é Sim. verdade? Porque o que é, gente? Essa norma, ela trata, por exemplo, de casamento, de sucessão hereditária, de contratos, de filiação, entre outras questões do cidadão aí. Então, com essa mudança, assim, teve um alvoroço muito grande, né, doutora Jasmine? Sim. As pessoas têm que ficar atentas aí a essas mudanças. Então, assim, hoje aqui no Papo Calcinha, a doutora Jasmine vai destacar aí pra gente as principais mudanças aí, as principais alterações que teve aí no Código Civil Brasileiro. Vocês esperem um minutinho que a gente vai pro intervalo, mas a gente já volta com muito mais informações pra vocês. De volta, galera, Papo Calcinha está no ar hoje, terça-feira. Nós estamos aqui com a doutora Jasmine e assim, falando um pouco pra gente aí sobre essas mudanças do Código Civil aí que tiveram, né? Várias regras do atual Código acabam por pressupor aí a existência de um único modelo de família, como se todas as famílias aí fossem compostas de casais que só se divorciarão com a morte e que só possuem filhos biológicos. Isso vem mudando com o tempo, né? Essa falta de aderência aí à realidade, gente, plural, também reflete em outros campos do direito civil aí. Por isso, a atualização aí, ó, gente, do Código Civil é indispensável aí para conectar essa lei, né, de hoje, tão importante, à realidade do nosso cotidiano aí do século XXI. Então, Verônica, vamos começar com as perguntas? Com essa modernização, as leis precisam acompanhar, né? Muita gente ainda não aceitam, mas é o mundo, gente. Tudo vai ter que andar, século XXI, todas as modernizações. Então, como que é feita essa mudança para a socioafetividade? Bom, só vou enfatizar aqui com o pessoal que o Código Civil, as modificações, elas estão dependendo ainda da aprovação do Senado. Ainda não aconteceu. Não, mas
É bem provável que a partir do ano que vem aconteça, porque o pessoal terminou de julgar a questão da reforma tributária e tal, então eles já estão movendo para a próxima pauta. O que acontece? Como vocês trouxeram, a gente tinha um conceito muito rígido do que era família. Era o homem, a mulher e os filhos. Hoje, a gente teve uma ampliação desse conceito. Nós passamos a ter a multiparentalidade e a facilidade do reconhecimento dessa socioafetividade. O que isso quer dizer? Na multiparentalidade, eu vou ter aquela criança, aquele menor, que vai ter 2 pais, 2 mães no seu registro. Então, é uma criança que vai ter ali 3 pessoas exercendo poder familiar, que vai ter esse vínculo de pai e mãe com a criança. Eu tenho um exemplo que a gente fez um reconhecimento dessa multiparentalidade. É uma menor que tem uma mãe e 2 pais. Mas foi num cenário diferente. O que aconteceu? Como ela passou a ter um vínculo socioafetivo, que aí entra a socioafetividade, é o momento em que eu crio um laço afetivo com aquela pessoa que tá ali me criando. Tem aquele ditado, né? Pai é quem cria, mãe é quem cria. Então, a socioafetividade veio para conceder esse título de pai e mãe para a pessoa que realmente está criando aquela criança. E aí, essa pessoa pode colocar no nome daquele menor, daquela criança, como sendo genitora. Então, por exemplo, casais separados. Aí o padrasto tem a convivência maior com a criança, cuida da criança, por mais que o pai tenha contato ou não. Aí essa criança quer colocar isso e a mãe também. Então ela pode colocar isso no registro da criança. Pode. Hoje a gente já pode fazer isso nos cartórios, só que aí no novo Código Civil, a gente vai ter isso de uma maneira mais regulamentada, vamos dizer assim. Eu vou ter uma lei me dando mais direitos com relação a isso. E é muito o que acontece. Às vezes a criança é criada pelo padrasto ali, a partir dos 2 anos de idade até a maioridade. Ela pode pegar e falar assim, não, eu quero reconhecer ele como meu pai também. E aí fica no registro dessa pessoa o nome do pai biológico e do pai socioafetivo. Porque, ela passou a ter um vínculo de afetividade com aquele padrasto, considera ele como um pai efetivamente, criou um laço ali. Esse laço criado, eu posso fazer a modificação e inserir essa pessoa no registro do menor. E aí, essa criança passa a ter todos os direitos de herança ali do pai? É como se fosse um filho. Ela pode constar 2 nomes de pais? Sim. Pode. Ela pode ser ali marcada com 2 heranças diferentes do pai biológico e do pai que criou? Exatamente. É isso mesmo? E ela ainda vai poder pegar o sobrenome e colocar. Então ela pode ter 2 sobrenomes paternos? Sim. Se alguém aí estiver me ouvindo e achar que eu sou uma boa pessoa... Por favor, eu estou aqui. Meu papai eu amo de coração, tá lá e não deixo ele de jeito nenhum. Mas eu posso ter mais pais. 2, 3, 4, quantos vocês quiserem aí. Se possível, eu que tô tenha aqui. Herança, né? Por favor, gente, vem aqui, né? Venha fazer parte da minha vida, né? Ô, doutora Jasmine, mas brincadeiras à parte aqui, me fala como que funciona aí. Por exemplo, a gente sabe que, assim, como você falou, várias pessoas, né, que são boas, criam filhos de outras pessoas, né? Sim. Então, eu vou ali, falo, doutora Jasmine, né? Eu tenho um filho, falo, doutora Jasmine, eu quero, né, colocar, né, meu nome no registro civil e tal. Eu preciso de um advogado para fazer isso? Ou como você falou, eu já posso ir direto no cartório, por força de vontade? Se a criança for menor, eu tenho que respeitar? Eu tenho que ter anuência de alguém ou não? Como que funciona? Bom, a gente pode fazer de maneira extrajudicial. A pessoa tem autonomia para ir lá no cartório e fazer. Só que cada cartório vai ter um regimento, algum outro requisito. Porque o cartório, você chega lá e tem autonomia para fazer sim. Quando é menor de idade, tem que ser feito um processo judicial. E aí o advogado se torna necessário. Então eu preciso de um advogado. Quando é menor de idade, sim. E quando é menor, se eu ainda mantenho o vínculo biológico, eu também preciso da concordância do outro genitor, que vai continuar no documento do menor. Então, eu vou reconhecer a madrasta. A mãe tem que concordar com essa modificação. Então tanto pode ser o pai quanto a mãe. Quanto a mãe, não tem problema. Maior de 21, eles decidem por eles mesmos. 18. De 18. De menor, os pais biológicos precisam concordar. Justamente. Então não é um processo burocrático, é um processo simples. Se assim, todo mundo tiver de acordo, né? Mas eu falo assim, para o maior, porque daí ele já decide por ele. Então seria um processo
um processo simples. Vou lá no Bem mais cartório, simples. faço, né? Então, e aí já sai ali na minha certidão. Sai a certidão, você pode colocar o sobrenome, sai tudo. E aí fica constando lá. Maria da Silva tem como pai fulano de tal biológico e Beltrano como sócio afetivo. Aham. E passa a ter esse reconhecimento. Assim, da união poliafetiva não reconhecida, isso é uma polêmica ou não? É bastante, né? Assim, até pra gente trabalhar, às vezes fica difícil. É mesmo, não é? Porque olha... assim, você não consegue entrar na totalidade no assunto, não é mesmo, doutora? Não, porque vai ter muitas particularidades, vai ter muitas discussões. O que a Bia tá falando aí, gente, pra quem não sabe, né? Tem um amigo nosso que fala que ele é polylover. Conta pra gente o que é o polylover. O nosso polylover é aquela pessoa que ama muito. Ela ama tanto que ela quer se envolver com muitas pessoas. Ela não... Bigamia no Brasil. É mais, meu. É poli. É muitos, viu, Verônica? Não, é poli, né? Exatamente. Então, assim, às vezes ela vai estar num relacionamento com a Maria, com a Joana, com outra pessoa, todo mundo ali ao mesmo tempo, em conjunto. Tem que ter muito amor, viu? Mas aí fica difícil aqui não entra nem o trisal. Não é verdade? Não. Por exemplo, que nós ouvimos muito essa expressão, tem um trisal, né? Sim. Um trisal. E nesse contexto, né, do poliafetivo, ele não entra o trisal, não é verdade, doutora Jasmine? Vai entrar muito mais. É muito mais, gente. E eu acho que a lei ainda entende como crime, não é? Quando é um casamento ou uma união estável aí com outra família. Na verdade, nós vamos ter uma modificação nesse formato. Também. Justamente porque aí a gente vai ter essa multiparentalidade. Então, nós vamos... Já em alguns cartórios, agora eu não vou lembrar, gente, mas salvo meu engano, no Tribunal também de Justiça lá do Rio Grande do Sul, já teve o reconhecimento dessa poliafetividade. Ah, é? Teve um julgamento, agora eu acredito que foi lá, em que reconheceu isso. Então, assim, nós estamos caminhando para tirar essa questão do crime e permitir que as pessoas amem quantas pessoas elas quiserem, né? Amiga, gente, se essa moda pega... Ô, senhor, não pega eu vou te não, falar. não vou contar, não. Tem pessoas aí que eu conheço que eu vou te falar um negócio, você vai quebrar. Não, mas assim, a pessoa tem que ter, né, uma verba pra sustentar, gente. Não é? Eu penso assim, pelo menos. Porque tem, assim, alguns países, algumas religiões, né, doutora Jasmine, que, assim, mantém essa cultura, desde que, né, o provedor consiga dar, né, a mesma estrutura familiar para todas as esposas. Exatamente. Não é isso mesmo? Agora, às vezes, vai chegar aqui, o cabra não vai conseguir dar a mesma estrutura familiar, né? Vai começar os conflitos. E aí começa o advogado pedir pensão alimentícia. Não, e aí assim, essa questão da poliafetividade, gente, é muito... Realmente, vou falar do meu ponto de vista, é muito caótico. Porque aí, às vezes, o cara realmente... Ele tem uma condição mais ou menos. Só que pra Maria, ele vai dar mais do que pra Joana. E aí, a Joana vai ficar numa situação de prejuízo... E aí, a gente vai ter discussões, assim, gigantescas com relação a isso. Patrimônio também, não, quando vier a questão virar só briga. Realmente. Eu acho que realmente não vai dar muito certo. Vai. Gente, olha, nós estamos aqui com a doutora Jasmine Yassin. Ela tá falando aí dessas alterações, essas propostas dos juristas aí, das alterações do Código Civil, essas mudanças no Código Civil brasileiro aí. Então, vocês fiquem ligadinhos, porque o programa tá super interessante e a gente já volta com muito mais informações para vocês. De volta, galera, Papo Calcinha está no ar. Hoje, terça-feira, nós estamos aqui com a doutora Jasmine Yassin, falando um pouco aí sobre, né, essas mudanças no Código Civil brasileiro. O doutora Jasmine, teve uma ampliação do conceito da família. Sim. Como nós falávamos aqui anteriormente. Então, assim, as novas leis, o novo código, ele prevê que a família conjugal formada por um casal e um vínculo não conjugal, mãe, filho, irmão, passa a ser chamado parental? Sim. Como é que isso funciona? Nós vamos ter aquela... Gente, vai ter muitas formas de família agora, o reconhecimento. Eu vou até trazer um pouquinho de uma questão que vai ser regulamentada também, a questão dos pets, que vai entrar no conceito de família também. Nós vamos falar isso agora. E da barriga de aluguel também, né? Então, assim, vamos imaginar um cenário, assim, bem novela indiana, que mora a sogra
o filho, o neto, todo mundo ali naquele Junto. contexto, vai ser basicamente isso. Aí a gente vai ter as regras de parentalidade. Eu vou continuar tendo ali, mas é uma família parental. Tem muitos parentes, todo mundo morando junto, querendo se matar ao mesmo tempo. Aham. Que, né, não é todo mundo que vive num comercial de margarina. Isso. Mas a gente vai ter... isso já existe, na verdade, né? A gente só vai ter uma modificação com relação ao nome disso. Vai ser uma parentalidade. Não vai ter um impacto muito maior. Por quê? As regras vão continuar sendo das relações entre mães, filhos, cônjuges, companheiros, todas essas questões mesmo. Mas a gente vai ter mais nomenclaturas para essas famílias. A socioafetividade também é outra nomenclatura, né? Que ela reconhecendo a socioafetividade aí quando a relação é baseada em afeto e não em vínculo sanguíneo. Exatamente. É aquilo que você falou aqui para mim no início do programa. Exatamente. Assim, vamos pegar um outro exemplo que é prático. Tinha muito isso antigamente, não sei se hoje também é corriqueiro, mas não, a fulana deixou o filho dela aqui pra eu criar. Aham. Aí essa pessoa não faz o processo de adoção e vai criando, e vai criando, e vai criando. E ela cria um vínculo, um amor. E aí eu tenho uma família ali que é socioafetiva. Não tem nenhum vínculo biológico. Aham. Mas eu criei, eu tive um afeto, então eu passo a ter uma família socioafetiva ali, que eu posso reconhecer depois esse vínculo. E aí impacta de novo. Direito hereditário, que é herança, tudo isso na vida da pessoa. Então tudo entra agora, né? Sim, Mas era agora... uma maior burocracia por causa desse termo da adoção, que teria que ter sido adotado, né? Mas agora eu Exato. consigo regularizar isso. Sim, pela socioafetividade. Você consegue regularizar isso até mesmo depois que a pessoa faleceu. Mesmo? Sim, por exemplo, então, a Dona Maria criou o Pedro a vida inteira. Nunca registrou ele nem nada, mas criou como um filho. Dona Maria faleceu. O Pedro entra com reconhecimento do vínculo socioafetivo, pós-mortem, reconhece que ele é filho. Depois que a Dona Maria morreu, de todo jeito. Se reconhecer esse vínculo, o Pedro tem direito à herança, assim como todos os outros herdeiros. Olha que interessante. Nossa. A Verônica citou uma coisa interessante aqui, eu queria que você esclarecesse a respeito do registro e DNA, Sim. né? Ela até perguntou se prevê o registro imediato da paternidade. A partir da declaração da mãe, isso acontece ou não? Porque isso aí vai virar um boom, né, porque doutora a gente Jasmine? Sabe que tem muitos pais que se recusam a fazer esse Sim. DNA. E agora a mãe pode, com a voz da mãe, né? A mãe, que essa declaração ela consegue? Mas vai ter serviço para advogado? Vai não. Não vai não? Olha Vai aí. ter um pouquinho, hein? Aham. Eu tenho até um caso. Eu tenho um amigo meu que ele cuidou de toda a gestação, né? E gêmeas. Cuidou de toda a gestação e tal e tal. E aí ele começou depois a desconfiar. Ele foi, pegou as gêmeas, levou. Não é pai. Aí agora ele está lutando pra tirar o registro delas. E a mãe lutando, querendo pensão. Deixa eu te falar, eu conheço um que pagou 17 anos. Nossa! E depois descobriu que não era como. Ele não vai. Esse prejuízo não vai ser ressarcido, né? E outra coisa, tem a questão Muito do difícil. vínculo, né, doutora Jasmine? Porque a gente Exatamente. acaba criando como se fosse um filho. Não é mesmo? Na sua cabeça é seu filho. É. Na sua concepção, como advogada, Exatamente. você acha que isso é correto ou não? Nossa, polêmico. É Os polêmico. alimentos gravidícios que fala? Gravídicos. Gravídicos. Que você tá lá participando, depois quando nasce e faz o DNA, você não tem direito a reembolso, né? Tipo assim, a mãe não tem que te pagar. É muito... Nossa, é muita Conta pra polêmica. gente o que você acha. Ó, o que acontece? A gente não tem o direito de falar assim, não, eu quero ser ressarcido dos alimentos. Mas aquele pai pode entrar com uma ação de indenização. Uma indenização moral, porque querendo ou não, vai afetar a intimidade dele, os sentimentos, tudo isso. Então, assim, ele tem meios de buscar, né? Só que tem que ver se a mãe também vai ter condição depois de pagar. Porque muitas vezes a pessoa que pede pensão, dependendo do valor da pensão, não vai ter como ressarcir aquela pessoa, né? Agora, com relação à exclusão desse pai depois de tantos anos... Nossa, gente, é assim, é caso para um psicólogo, porque envolve muita questão sentimental, psicológica da pessoa. Eu não sou mãe, não tenho esse vínculo, então eu não sei falar assim, nossa, eu descobri que o fulano não é o filho daquela pessoa, se realmente todo aquele afeto, aquele carinho vai se extinguir a ponto da pessoa
querer tirar, não... né? Eu acho que é bem complicado, que o próprio Exato. pai não vai querer ceder essa vaga na mas vida eu dele, acho assim, né? na hipótese do filho havido, fora do casamento. É. Por exemplo, né? E da união estável, por exemplo, sendo o pai ausente ou a mãe, no ato do registro, eu posso indicar um suposto pai? Ai. Porque aí, na minha concepção, é um ato de erro. Não, aí Porque às realmente... vezes a mulher, né, ela não sabe exatamente, Ou às senão vezes, ela tá vindo agindo quem de é má o fé, pai. né? Ou pode agir ali totalmente de má fé, não é verdade? O que vai acontecer, e na verdade, o que já acontece? Se eu entro com uma ação e falo assim, ó, tem que ser feito um exame de DNA do seu José. O seu José fala, eu não vou fazer o DNA, não quero fazer. Eu tenho já a presunção de que ele é o pai. E aí eu posso ter o registro. O que vai acontecer é facilitar esse trâmite. Aí eu tentei pedir um DNA, ele se negou. Então essa presunção vai ganhar mais força, eu vou poder ir lá e fazer o registro. Mas Então eu eu vou ter já faço lá em cartório direto. Já falo assim, olha, eu acho que o JP é o pai do menino da Verônica. Nota o nome dele aí. mas aí eu tenho que demonstrar que ele se negou a fazer o exame de DNA. Não vai ser então tão tem esse automático. requisito, então. Gente, ainda tem o Aham. programa do Ratinho, viu? Tem. Tem exame de DNA, quebra-pau. Não, porque senão, doutora Jasmine, ficaria muito fácil. Não é verdade? Muito. De fato, ficaria assim, ó. Qualquer um ia chegar lá, registrar. E aí, é igual a Verônica falou, gente. Já tem muita gente que acha que é pai e não é. E vira aquele negócio, aquele Mas aí, a caos. partir desse momento aí, eu dou início ao processo de reconhecimento ou de investigação de paternidade. Isso. A partir do momento que eu registro no cartório como suposto pai. Aí você vai ter que realmente, ou vai registrar como pai mesmo, reconhecendo, ou então você vai ter que demonstrar, ó, fulano falou que não é o pai, eu tentei o DNA, ele não quis, então tá aqui e registra como se pai fosse. Aí esse pai vai ter que utilizar dos meios ao alcance dele pra falar assim, não sou pai, vai ter que fazer o DNA no fim das contas. De qualquer forma. Gente, DNA é tão baratinho, né? Vamos fazer. Não, e é tão mais fácil, tão mais Nossa, prático, né? muito Se você não caso. tem dinheiro, entra lá no pai presente do Tribunal de Justiça. Não é verdade? Resolve, gente. Vai resolver de qualquer forma, né? Gente, mas é complicado. Por exemplo, desse amigo meu, ele já registrou e agora tá lutando pra tirar. É difícil. Aí é mais complicado, É muito né? mais complicado depois do ato concretizado, né? É, bem Doutora mais Jasmine, difícil. vamos entrar agora no casamento e divórcio. Sim. Maria. Que é a parte mais danada, né? União homoafetiva. Legítima união homoafetiva. Reconhecida já lá desde, acho que em 2011, né? Sim. Pelo STF, né? Acaba com as menções homem e mulher nas referências casal ou família. É isso mesmo? Exatamente. Porque agora eu vou abranger todo mundo que quer ser família. Independente do sexo, da opção sexual. Não vou ter mais a utilização de homem e mulher. Não, é um casal. São pessoas que estão ali convivendo. E aí eu vou ter agora uma autorização que facilita muito mais. Na verdade, já estava sendo facilitado, né? Agora eu vou ter o reconhecimento legal disso. Às vezes o que acontece com a lei, na vida prática já está acontecendo. Já tô reconhecendo, já tô concedendo direito hereditário, já tô fazendo tudo isso. Mas não então, tem uma efetividade ainda, e agora terá. aí agora a lei vem e falou, ó, vai ser assim, assim, assim. Já tava acontecendo, mas agora eu vou explicar direitinho como que vai acontecer. Aí é a questão da união e do casamento homoafetivo. Porque, assim, a gente vai continuar tendo união estável, né? Como diz um cliente meu, não, doutor, eu sou amaziada. Eu juntei lá e fiquei, não casei no papel. E eu também vou ter as pessoas que realmente se casam, que faz a certidão de casamento, bonitinho. Só que agora, assim, todas as pessoas, independente de sexo, religião, tudo isso. Isso vai aumentar muito os problemas jurídicos, né? Vai aumentar o trabalho para advogado, ainda porque bem, né? os advogados- É mais trabalho, né? Sim. Porque tá formando muita gente. Então a gente muita a família. gente precisa ter serviço, não é verdade? Sim. Vai ser os advogados e os psicólogos. É Sim. verdade. Então, essa união homoafetiva, ela passa a ter os mesmos direitos, os mesmos deveres de uma união entre um casal de homem e mulher. Exatamente. Igualzinho. Tudo na mesma proporção. Agora, deixa eu te perguntar, divórcio unilateral, o que significa isso, doutora Jasmine? Nossa, isso eu achei muito bom, principalmente pra questão da violência doméstica. E aí eu vou pela primeira vez eu vou elogiar Goiás, porque assim... É mesmo? Aqui,
infelizmente, assim, às vezes, né, a gente tem uns entendimentos um pouco difíceis de lidar. Diferentes? Pra não falar outra coisa. E eu sempre busco muita coisa em São Paulo e no Rio Grande do Sul, porque parece que eles estão à frente. E em Goiás, isso aqui já era uma coisa que já vinha acontecendo. Eu estou casada. Eu não quero mais ficar casada, eu quero me divorciar. Gente, eu preciso, infelizmente, do fulaninho de tal concordar que ele quer se divorciar. Enquanto ele não concorda, não há divórcio. Não. E aí, Goiás já veio e falou assim, não. Se a pessoa tiver em situação de violência doméstica, ela quiser divorciar, eu vou dar o divórcio pra ela, independente da autorização do outro. Aí o Código Civil pegou e falou assim, nossa, gostei disso. Então eu vou colocar o divórcio unilateral. Eu não quero mais ficar casada, eu sozinha vou lá, faço meu divórcio, ele quer continuar ou não casado, ele se vire. Mas a minha parte, eu vou ter autonomia. Então não tem que entrar na parte do litígio mais. O litígio às vezes entra nos bens. Né? Só que aí, por exemplo, assim, eu saio da condição de casada. Sim. Eu quero mudar meu estado civil, Você eu precisava resolver sozinha. Isso por Exatamente. qualquer uma das partes. Tanto o homem contra a mulher, ele pode fazer esse divórcio unilateral. Exatamente. Eu acho, assim, isso aí um avanço muito bom. Porque, querendo ou não, tem mulher que tá no âmbito da violência doméstica, quer divorciar e o abençoado, pra não falar outra coisa, fica lá. Não vou divorciar. Mas vou te falar que tem mulher também custosa, doutora Jasmine. Que ela não quer largar o osso de jeito nenhum, aquele ali vira uma encrenca na vida do homem, eu vou falar uma coisa. Tem mulher que é pior do que homem. Amiga, né? São os homens que só... Não vamos taxar, não, porque aqui, né? Ô, doutora Jasmine, então eu posso fazer isso sem a necessidade de uma ação judicial? Eu posso, por exemplo, eu posso fazer esse pedido no cartório onde foi registrada a minha união ou não? Sim, vai ficar muito mais fácil. Não vou precisar de uma ação. De provas e nem de assinaturas, no de caso. motivo, nem nada. Ó, agora eu quero divorciar. Tá. Porque, assim, querendo ou não, quando a gente escolhe casar, é a pessoa, na autonomia dela, que tá lá escolhendo casar. A mesma coisa que o divórcio. Agora eu vou precisar da anuência do outro pra eu divorciar? E é engraçado que é como os antigos falam, casar é muito fácil. Divorciar é o mais difícil da relação, né? E caro. Né? Então, assim, todo aquele processo doloroso, eu não preciso passar mais. Não. Tô aqui, decidi divorciar, vou lá no cartório onde foi feito o meu registro de casamento, falar, eu quero fazer um divórcio unilateral. Protocolo. E se eu tiver filho menor? Aí você vai ter só o divórcio mesmo. A guarda, pensão, os alimentos. Eu vou tratar judicialmente. Mas o seu estado civil de casada, você vai poder alterar pra divorciada ali imediatamente. Já mudando até seu documento. Já muda o documento, o nome, já resolve tudo. Que bom, mas isso vai ser muito célere, então, até pra justiça, não é verdade? Tem muita gente escutando esse programa e já tá ameaçando o companheiro. Eu não sei se as pessoas estão me ouvindo aí, né? Mas assim, começa a passar raiva no outro, não. Que o negócio vai acontecer e você não vai nem saber. Quando você acordar, você já tá... Você vai ser só... Eu acho que vai existir, às vezes, algum tipo de notificação pro cônjuge ou não? Será? Ou ele nem vai ficar sabendo? Não, ele vai receber informação, tudo sim. certinho. Mas eu não vou precisar mais dele falar assim, não. Porque a gente fala, eu aceito casar, eu aceito divorciar. Não, agora eu não preciso do seu aceite pra divorciar. Eu vou me divorciar e pronto. Pronto, resolvido. Exatamente. Gente, que modernidade. Gente, eu achei Eu estou chiquérrimo. Pensa, não é? Nossa, facilita demais. Vai facilitar demais. Vai facilitar tanto pro advogado, vai facilitar pra parte, né? Aí, nesse ato do cartório, eu não preciso da presença de um... Não, você não... de um procurador, de um advogado, não. Não, você vai lá, vai ter toda uma regulamentação do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, vai falar como que isso vai funcionar efetivamente. Mas eu vou poder chegar no cartório e falar, olha, não quero mais ficar casada com o José. Ok, vamos fazer seu divórcio aqui. Pronto, não precisa do José, não precisa de ninguém. Tá aqui, divorciada, vai viver sua vida, muda o nome, resolve tudo que precisa. Mas é só o estado civil, tá? Vai encerrar. Esclarecendo só o estado civil que se encerra. Se tiver bens, essas coisas, você vai poder discutir normalmente, no fórum. Se eu posso resolver amigavelmente também, tudo. Mas assim, querendo ou não, a gente sabe que às vezes fica aqui... Alguém na relação fica com aquele sentimento. E aí fica, não vou divorciar agora. Por quê? Porque na expectativa de reatar e a outra parte tá lá agoniada, querendo... Às vezes a outra parte já quer casar. De novo. Justamente. Já precisa resolver isso. Não, e é um processo muito doloroso o processo de divórcio. Porque ele é um processo muito moroso, né, doutora Jasmine? Aquilo, você fica naquele impasse ali muito tempo. Assim, você já mata o mal pela raiz, Exatamente. Você já
Tira ali. Eu acho que é o ponto pra você realmente romper o ciclo. Mudou o estado civil, vida nova. Vai seguir sua vida e pronto. Gente, nesse mundo moderno, eu vou te falar uma coisa. Isso vai dar o que falar, né? Nossa, vai Olha, dar muita galera, confusão. fiquem ligadinhos aí. O papo tá muito, muito bom aqui com a doutora Jasmine. Assim, tá falando um pouco aí sobre essas mudanças do Código Civil Brasileiro. A gente já volta aí com muito mais informações pra vocês. De volta, galera. Papo Calcinha está no ar. Hoje, terça-feira, nós estamos aqui com a doutora Jasmine, assim, falando um pouco aí sobre essas mudanças, essas alterações no Código Civil Brasileiro aí. Primeira pergunta que eu tenho aqui para ela, nós falamos aqui agora há pouco sobre esse divórcio unilateral. Agora eu preciso perguntar para ela o seguinte do regime de bens. Como é que fica esse regime de bens, doutora Jasmine? Bom, hoje, é uma coisa que eu acho que até poucas pessoas sabem. Eu posso modificar meu regime de bens depois que eu caso. Mas tem que ser judicialmente. Não sabia? Pode mesmo. Pode, mas tem que ser Modificação? judicialmente, né? Tem. Por exemplo, às vezes assim, eu casei no regime de comunhão total de bens. Ah, não, vamos modificar para separação total. Pode. Só que eu preciso entrar com uma ação judicial. Eu tenho que dar satisfação para um juiz. Porque que eu quero mudar aquele regime, tudo isso. Com essa alteração, eu vou poder fazer esse procedimento em cartório mesmo. Não vou precisar da autorização do juiz, nem nada nesse sentido. Ah, eu casei num regime de separação total? Não, quero mudar para comunhão parcial, comunhão total. Eu posso fazer essas modificações sem problema nenhum. Eu vou no cartório, vou atender os requisitos do cartório e modifico. E aí, uma outra coisa, assim, que foi muito bom, que aconteceu recente, e que tá um pouco até relacionado com o que a gente falou no último programa, é que antes, os maiores de 70 anos, o regime de casamento era separação obrigatória de bens. Então, a pessoa que tivesse 70 anos ou mais tinha que casar no regime de separação total obrigatória. Isso era para resguardar o direito ali do idoso, não Exatamente. é verdade? Hoje não tem mais essa necessidade. Lancha vai embora, hein? Lancha, jet ski, fazendinha. Como é que fala que as baby... Não, vai Baby falar, não vamos sugar. falar não, amiga. E aí, doutora Jasmine? Aí agora não tem mais essa obrigatoriedade. Mas assim, eu preciso ter alguém plenamente capaz, um idoso que tá são, tudo isso. Sim. É porque tá acompanhando até mesmo essa modificação na estrutura da vida da pessoa, né? Porque agora todo mundo tá vivendo mais, né? Sim. Então, o idoso que ele não é totalmente lúcido, que eu provar ali que ele não tem total lucidez, ele não pode, de qualquer forma, mesmo com essa alteração, ele não Mesmo com a pode alteração, casar não vai ali poder. em comunhão parcial de bem, que seria isso. Agora sim, o idoso ele chega lá, tá com 70 anos ou mais, tô bem, como se diz, sou o idoso do CrossFit. Quero casar. Tá tudo bem. Vou lá, caso, não tem obrigação nenhuma com relação ao regime de bens. Mas, se não tiver 100%, aí a gente já vai ter as medidas pra resguardar esse idoso efetivamente. Sim. Deixa eu te perguntar do alimentos gravídicos, mudou alguma coisa ou não? Não, na verdade, assim, já tem. Já continuou da mesma forma, Só né? que ele tem na legislação dos alimentos. E agora ele vai estar lá no Código Civil especificado bonitinho. Desde o início da gestação até o fim, a pessoa vai ter que pagar aqueles alimentos gravídicos. E aí, assim, eu também tenho uma presunção de paternidade, né? Então, não é... assim, às Não, vezes... ainda não foi reconhecida a paternidade. Pode acontecer de depois não ser o pai e ele não ter esse Exatamente. Valores, né? É isso mesmo? Infelizmente. Vamos entrar aqui, você falou no início do programa, uma das alterações que teve foram em relação aos pets. Vamos Sim. falar um pouco sobre animais agora, então, Vamos. doutora. O que você me eu vejo conta? O é que uma mudou? confusão tão grande, né? Os pais de pets vira briga mesmo como assim... É filho. Filhos normais. Exatamente. Então a São gente... seres sencientes? São com emoções, sentimentos, tudo isso. A gente já tem uma legislação voltada ao amparo do animal na questão criminal, né? Hoje nós vamos ter a questão do pet ter uma guarda, ter um direito de convivência, tudo como um filho mesmo, efetivamente. Então é como se a gente tivesse uma equiparação do pet ao filho mesmo, a um ser humano. Por quê? Eu vou ter as despesas compartilhadas. Então, assim, gente, eu já fiz divórcio que realmente tinha lá a questão dos pets. Então, Eu tenho vários amigos que têm guarda dos pets, Exatamente. não é verdade? Mas acho um absurdo deixar herança pros pets.
Isso na minha concepção. Eu adoro, E eu tenho em acontece casa. muito, Então, né? eu tenho em casa Famosos. tudo. Lógico que a gente trata bem, você vê. O meu Max, por exemplo, ele vai no salão mais que eu. Pois é, Max Pablo. Juro por Deus. exemplo. Max Pablo. Você vai brigar com o Emanuel por causa dele? Não, mano, vai deixar pra mim, sem questionamento. Mas daí, você deixar uma herança pro seu animal de estimação, com tanta gente necessitando, aí eu já sou contra. Eu acho que tem que ser cuidado como seu filho mesmo. Se você tem, a sua obrigação é o quê? De cuidar, de zelar e de tratar. Não é verdade? Se não Agora, quer fazer isso, não o tenha. pós isso, né? Eu não sei. É muito controverso, a gente sabe que tem gente que, assim, a consideração é tamanha, mas na minha opinião de Beatriz, né? Então, assim, não é, eu não tô falando que é a opinião da bancada. Mas, assim, aí já deixar com tanta gente necessitando, aí eu já sou também contra. sou contra. E como é que fica essa parte de indenização? Tudo pode. Sim, é como se ele... O pet, eu acho que a longo prazo ele vai acabar tendo um RG e CPF, né? Como Mesmo? Na minha visão, como já tá indo, eu acho que daqui uns dias ele vai ter um registro, vai ter eu tudo. também acho que tá perto. Eu vi que indenização prevê reparação e por maus tratos, Sim, né? tudo E indenização de quem sofra ali, não é verdade? Então assim, o meu pet sofreu algum maus tratos em algum determinado local, ele foi atingido por um veículo, alguma coisa nesse sentido, eu posso entrar com uma indenização pelo que aquele pet passou e vou receber indenização material, indenização moral, tudo isso. Gente, tem julgados, eu não sei se você tem conhecimento disso, em que os próprios animais figuram como polo ativo na ação. Juro por Deus, não é? De reparação de dano moral. É por isso que eu falo que daqui um dia vai ter RG e CPF. Gente, é muito interessante. Despesas, guarda e despesas, manutenção de animais. Vai ser igual, filho, 50-50 pra cada um. É compartilhado, então, entre... Exatamente. Ração, veterinário, banho, Visita. tudo. Eu quero passar o fim de semana com o meu pet. Vai lá e pega o pet, passa o fim de semana. E tudo regulamentado. Não vai ser assim, aquela questão de boca, de combinado. Não, eu vou ter um documento especificando como que vai funcionar a guarda e convivência daquele pet. Olha aí, que interessante. Gente. Vamos entrar nos bens agora, na herança, né? Porque esse aqui dá o que falar, não é verdade, doutora Jasmine? Não, amiga. Eu vou te falar, eu não sei se muda pra melhor, se muda pra pior. Eu sei que daqui uns dias, meu bem, você tem direito nem a malinha. Só a roupa que você tá no corpo. E olha lá. Nesse caso da herança, doutora Jasmine, cônjuges deixam de ser herdeiros ou não? Dependendo do regime, o cônjuge não vai herdar mesmo. Por quê? Então, não sei também. Por que eles resolveram criar isso? Ficou ali aguentando a encheção de saco, passando por tudo e sair sem nada. Sem nada. Então, conta pra gente como é que é. Ele deixa de ser herdeiro se houver descendentes? Então, mas aí vai depender do regime também que eu tiver escolhido com o meu cônjuge. Sim. Então, assim, salvo o meu engano, quando eu me caso no regime de comunhão parcial, se eu casei hoje, de hoje pra frente, é nosso. Tudo que a gente vai construindo. Exatamente. O que eu já tinha antes é meu e é dele. Nesse caso, hoje, eu herdo. Eu sou herdeira desse patrimônio anterior. Eu sou herdeiro necessário, então, do falecido. Exatamente. Com essa modificação, e aí realmente eu não... Assim, alguém deve ter algum motivo pra isso, né? Eu não entendi ainda qual, mas não... Eu vou deixar de ter direito do patrimônio anterior. Então, eu não vou herdar 100%, nem nada. Eu vou me tornar herdeira a partir do momento que o meu companheiro ou meu esposo não tiver filhos e os pais não forem mais vivos. Nossa, então é o último caso, então, né? O lado bom é que isso ainda não passou. E aí, a gente já tá tendo uma discussão muito grande com relação a isso. Porque, assim, gente, no Brasil, pra tudo dá um jeitinho, né? Tudo. Então, isso aqui, pra lesar o cônjuge que ficou e tudo, vai ser assim... Nossa, infelizmente vai dar muito trabalho. E a gente entender, assim, o que é o conceito dos bens comuns? São os pertencentes a ambos. Exatamente. Não é verdade? Ambos os cônjuges ali por bens particulares, né? E os que os cônjuges possuíam antes de casar. Exatamente. Seria tudo isso. Aí eu não vou ter o direito de receber como herança. Eu vou ter resguardado a minha meação. Que é depois do casamento. 50% do que eu adquiri em conjunto, 50% é meu. Mas o fulano morreu,
que pena, você vai ficar só com seus 50%, você não vai herdar em conjunto com os filhos. Aham. Tem gente que acha isso certo, tem gente que acha errado. Eu tô no time de que eu acho, assim, não concordo. Eu também Justamente não concordo. porque, assim, gente, tem como você dar jeitinho pra tudo. Então, a pessoa, pra dar um golpe no outro cônjuge... E fazer dessa forma, né? Não, e assim, prejudicar ainda mais. Não adquiri nada na constância. Eu vou dar um jeito de colocar que tudo que eu adquiri foi antes. A pessoa não vai ter direito nem à ameação, nem vai ser herdeiro, nem vai ser nada quando a pessoa morrer. Como assim? E tem muita gente malandro, né? E- Que pra resguardar, às vezes a pessoa ali, ou a esposa ou o esposo ajudou a vida inteira, contribuiu daquela Exatamente. forma a vida inteira, mesmo que seja de forma minoritária. Quando chega no final da vida, a coitada ou o coitado fica sem nada. Então, E aí os- vai ficar com uma mão na frente e outra E atrás. Isso. E mesmo com os filhos sendo dos dois, também é a mesma regra. Vai Mesma valer regra. essa mesma regra se for aprovada. Sim. Só que aí, como tá lá no Senado ainda, e tem muitos juristas, tem muita gente já brigando feio com relação a isso, eu acredito que talvez ou sofra uma modificação ou não passe. Então ainda tem essa possibilidade ainda. Eu espero que Aham. não passe por isso, porque igual a Aham. gente falou que, nossa, você fica a vida inteira, tipo, lutando ali com a pessoa, tentando Trabalhando tudo, aí de junto. repente, não vou ficar com nada. É injusto, né? Porque, beleza, eu ajudei a construir, então 50% já é meu, mas eu tenho que ter um direito de herdar Porque alguma a gente coisa. não tá pensando nem na parte de divórcio, estamos pensando na parte de morte mesmo. Já está sendo Exatamente. lesionado com essa perca. Aham. E depois ainda ter que passar por isso. E assim, a gente sabe que, querendo ou não, quando você tem filhos, vai para os filhos de qualquer jeito. Exatamente. Né? Tanto da parte paterna quanto a materna. Então, nada mais justo que a pessoa, que é o cônjuge, usufruir até a morte. Não é Concordo. verdade? Me fala um pouquinho, só pra gente terminar aqui, da doação de bens. A doação de bens, ela ficou do mesmo jeito? Doações de pessoa casada ou união estável aí? Amantes, né? Podem ser anuladas pelo cônjuge, pelos herdeiros? Como é que porque ficou geralmente isso? esses malandros assim, fazem doação em vida, né? Exatamente. Vai ter uma modificação, porque assim, a gente sabe que às vezes, né, o cara tá sendo muito bom, vamos falar assim, ele tá ali no Polylover, só que ele não tá reconhecendo. E aí ele resolve doar pra uma amante. Ele faz uma doação de um patrimônio, alguma coisa nesse sentido. O companheiro, o cônjuge e os filhos vão ter 2 anos pra pedir anulação daquele ato. Ah, sim. Só que assim, não vai ser fácil. 2 anos após O falecimento. o falecimento, então. Aham. Anular a doação já é difícil. Eu acredito que até mesmo nesses casos vai continuar sendo difícil. Porque também requer provas, Exatamente. né? Falar às vezes que foi um vício de vontade, que a pessoa foi Aham. coagida, compelida. Só que assim, hoje eu já posso doar 50% do meu patrimônio em vida. Independente, eu posso doar pro cachorro, igual a minha falou, ou pro Isso. amante. Outros 50 é obrigatoriamente dos herdeiros. Exatamente. Aham. Só que aí, assim... Aí fica complicado, né? Porque eu vou anular essa doação feita pra amante com fundamento no quê? O Sim. que vai legitimar essa anulação, tudo isso? Então aí nós também vamos ter mais polêmicas. Mas hoje, no atual código, ele consagra o dever da fidelidade, né? Sim. Não é verdade? Da monogamia? Então já é mais E aí? fácil, né? Pois é, assim, sabendo que isso não assim, existe hoje em dia, né, meu amor? É complexo. É complexo, né? Porque aí, assim, embora a gente tenha esse dever de fidelidade, lealdade, que é isso que legitima até mesmo as indenizações, Uhum. né? Nós já temos entendimentos de divisão de patrimônio de pessoa casada com uma união estável ali em conjunto, porque a outra mulher era totalmente dependente, estabelecimento de pensão. Aham. Então, assim, embora exista o dever de fidelidade, nosso ordenamento jurídico não é rígido com relação a isso. Olha, gente, depois desse programa, acho que eu desisti de casar. Minha querida, já tinha que ter desistido há muito Fiquei tempo. desanimadíssima. Vai correr atrás da vida, né, doutora Jasmine? Bom, assim, a gente tá terminando o programa, mas até eu gostaria que você voltasse, porque assim, são várias alterações. Sim. Tem a alteração em relação ao usucapião, a dívida e prescrição, Sim. prescrição de direito, empresa, direito digital, patrimônio digital, identidade e assinatura digital, inteligência artificial e muito mais, não é verdade, Sim. doutora Jasmine? É engraçado que até a inteligência artificial está entrando nesse novo código e é uma coisa muito moderna que todo mundo Sim. está usando, né? Mas assim, eu acho que ainda não
bom, tem que ser Sim. regulada, mas Sim. a gente não entende ainda como que vai ser Sim. regulada essa parte, não é verdade? Eu acho que ela vai passar, embora seja objeto de uma regulamentação, cada vez ela vai ser regulamentada a cada ano, gente, porque assim, tem muita polêmica. Essa questão da herança digital, do patrimônio digital, foi porque eu posso mencionar uma propaganda Claro. que teve aqui? Teve uma propaganda da Kombi utilizando Elis Regina, salvo engano. E aí, virou uma polêmica gigantesca. Por quê? Eles fizeram sem autorização dos filhos. E aí, querendo ou não, envolve uma propriedade intelectual daquela É pessoa. verdade. E aí, assim, foi por conta, eu acho que, dessa polêmica também que a gente teve essas inserções do patrimônio digital, tudo isso. Porque hoje, com inteligência artificial, eu consigo trazer alguém da morte pra Você falar cria, ali. não é Exatamente. verdade? Você cria falas em cima da pessoa. Justamente. Não é? É muito interessante. Doutora Jasmine, quero agradecer a sua participação aqui. O programa foi maravilhoso, né? Passou muito rápido, Eu vou ter que né? sentar do lado do seu escritório pra você ficar me explicando essas coisas. Nossa, a gente fica E foi um louca. programa, Muito assim, curiosa. tão explicativo que até eu que não sou na área, entendi. A gente entende. Ai, não que é bom. verdade? Entendi e fiquei triste. Tá vendo? Não desiste não, Verônica. É só você ser polilover. Ame vários. É só... Ai, meu Deus. Amiga, eu não posso nem falar isso aqui de fora, porque senão eu não vou ter rostinho bonito mais, não. Um beijo pra você, minha amiga. Até mais. Um beijo, gente. galera, Até até mais.